Campina Grande, segunda-feira, 6 de novembro. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa neste início de mês de novembro e começo de semana. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para ouvir outra vez o pastor Robson dando continuidade sobre este tema, o plano de Deus para Israel. Sabemos que este conflito que se deflagrou e já se caracteriza hoje uma guerra está trazendo realmente muitos cuidados e evitando assim haver dali um grande conflito, uma terceira G mundial, porque muitos países estão alinhados com esses grupos terroristas e querem realmente aniquilar e destruir Israel. Lembrando que Israel é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que se levantar contra o seu povo. Portanto, é isso que você ouvirá dentro de instantes, através da exposição, da explanação da palavra de Deus ministrada pelo pastor Robson. Portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o pastor Robson trazendo continuidade a esse tema sobre a guerra no Oriente Médio. Então perceba que a questão aqui não é briga por petróleo, como alguns querem dizer, não é briga por território. O que acontece aqui é uma luta física de origem espiritual que diz respeito à existência de um povo. Entenda que se todo Israel, todos os judeus, decidissem sair de Israel e viessem morar no Brasil, eles viriam para cá e a guerra seria aqui. Entenda isso. Tanto é que está ocorrendo atualmente uma nova onda de expansão muçulmana. Eles estão retomando a Europa. Existem bairros dentro de Paris, na França, que as mulheres não podem mais andar na rua, porque foram bairros completamente islamizados. O índice de estupro na França cresceu assustadoramente por causa da chegada desses grupos. A Inglaterra. Houve um crescimento absurdo do islamismo nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Existem células terroristas dentro do Brasil. Deixa eu mostrar isso aqui para você. São notícias que eu peguei da imprensa, inclusive alguns órgãos de imprensa de esquerda, que têm noticiado isso já há bastante tempo. Por exemplo, em 2014, o Globo publicou, o título da matéria é Polícia Federal aponta elo entre facção brasileira e Hezbollah. A facção brasileira aqui é o PCC, Primeiro Comando da Capital. Recebendo equipamento e recebendo treinamento do Hezbollah. Em 2018, o site El País publica a matéria cujo título é Suspeito de ser o principal operador do Hezbollah na Tríplice Fronteira é lá em Foz do Iguaçu. É preso em Foz do Iguaçu. Em 2021, o site Monitor do Oriente Médio publicou a matéria cujo título é Parlamentares brasileiros protestam contra a tentativa britânica de proscrever Hamas, ou seja, de considerar o Hamas como um grupo terrorista. E quem foram esses parlamentares brasileiros? De qual corrente ideológica política? Não, extrema esquerda. Esquerda. E a relação... Está aqui a matéria, é só você ir lá no site e pesquisar, para depois ninguém dizer que é fake news. A relação é dada, o nome desses parlamentares e o partido ao qual eles fazem parte. Então perceba que isso é uma coisa que está se aproximando, que está entrando em nosso território. Então não olhe para esse conflito que está ocorrendo, esta guerra que está ocorrendo em Israel,
como sendo algo específico de Israel e isso não nos envolvesse. Isso nos envolve teologicamente, biblicamente e agora geograficamente, politicamente, tá? Terrorista do Hamas parabeniza Lula, chamando de lutador pela liberdade. Está lá a matéria publicada no site da Cruzoé. Para depois ninguém dizer que é fake news, vai lá no site e pesquisa. Tira a foto, vai lá e procura. Tá? Agora, recentemente, o site O Estado de Minas publica a matéria dizendo o seguinte, né, que foi a declaração do presidente atual do nosso país, dizendo assim, que o presidente se diz chocado com o ataque a Israel, mas defende o Estado palestino. Então, perceba que esta não é uma questão que diz respeito apenas a Israel, não é uma questão que envolve apenas acontecimentos geopolíticos do outro lado do mundo. A questão aqui, irmãos, entenda isso. Entenda isso. Não é uma questão por território, porque eles querem fundar o Estado de Israel, o Estado da Palestina. Porque o argumento é o seguinte, Israel é um Estado novo. Eu coloquei aqui o mapa do Oriente Médio, os principais países do Oriente Médio, os principais estão aqui. Aí eles dizem, não, porque Israel é um Estado novo. Né? Israel foi fundado em 14 de maio de 1948. E Israel chega, é fundado em 1948 e toma o território dos países árabes. Meu querido, nós precisamos estudar um pouco mais sobre o período de tempo da história chamado Império Turco-Otomano. No período do Império Turco-Otomano, nenhum desses países aqui existia, meu amado. Com a saída do Império, ou com a derrocada do Império Turco-Otomano, chega agora o chamado Mandato Britânico. E é no mandato britânico que a cara do Oriente Médio, como nós conhecemos hoje, começa a ser desenhada. Então, acusa-se Israel de ser um Estado novo que foi fundado em 1948. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Declararam a independência da Palestina em 1988. Quanto tempo depois? Deixa eu mostrar agora dos outros países. Olha só que coisa nós temos aqui, se o data show passar, né? Dos outros países. Está aqui a data de fundação de todos os outros países modernos. Turquia, 1923, Chipre, 59, Síria, 46, Líbano, 43, Egito, 53, Jordânia, 46, Iraque, 58, Irã, 79, Kuwait, 1613, são os mais antigos. Kuwait e Omã, que é de 1650. Bahrein, 71, Catar, 71, Emirados Árabes, 71, Omã, 1950, Arábia Saudita, 1932, ou seja, todos surgiram basicamente no mesmo período de tempo. Então, esse argumento de que está se criando guerra por causa de uma invasão territorial, isso aqui não se sustenta. Isso aqui é para quem não conhece história. Para quem não conhece a história do Oriente Médio. Então, essa narrativa já chega pronta aqui no Ocidente e muita gente está engolindo. A questão, entenda, não é territorial, não é econômica, não é por causa de petróleo. Até mesmo porque o que é que tem de petróleo em Israel? Quem é rico em petróleo é Kuwait, é Iraque, enfim. A Venezuela tem muito mais petróleo aqui vizinho a gente. A questão não é econômica, a questão não é geográfica, não é territorial. Existe um elemento, um fator aí por trás, que é o fator espiritual. Entenda que Israel é a primeira linha de defesa que nós cristãos temos. Israel hoje é oficialmente, além dos Estados Unidos,
A única nação no planeta Terra que declarou guerra contra o terrorismo, que está lutando contra o terrorismo. Israel e Estados Unidos. Então entenda que Israel é a primeira linha de defesa que nós temos. Quando você ora pela paz de Israel, não é uma questão que diga respeito a fanatismo religioso, é até uma questão de inteligência estratégica. Inclusive isso. Agora, a questão está centralizada lá na faixa de Gaza, né, que é aquele pedacinho de terra aqui, por isso que chama faixa. Olha só, a cidade de Gaza é aqui e tem a faixa da cidade de Gaza. É uma área territorial que tem 40 quilômetros de extensão, a sua profundidade mais estreita tem, é aqui, tem 5 quilômetros apenas, e a mais larga 12 quilômetros. É pequenininho. São 350, 360 mais ou menos isso, 360 quilômetros quadrados de área. É uma coisinha pequenininha a faixa de Gaza, que tem 2 milhões de habitantes. É uma das áreas com maior densidade populacional do mundo. Aproximadamente 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Você tem ideia do que é isso? Eu coloquei só uma foto aqui, só para você ter uma ideia, né, uma vaga noção do que é a faixa de Gaza lá dentro. Por que eu estou mostrando isso? Porque muita gente está dizendo, tem que invadir a faixa de Gaza e matar esses terroristas. Não é assim que funciona. Isso não é uma operação militar tão simples como se pensa. Tem uma população civil inocente lá dentro. Gente de bem lá dentro. Nem todo mundo que está lá é terrorista. Tem gente que está sofrendo na mão dos terroristas. Você sabe onde é que os terroristas montam as bases para lançar seus foguetes? Nos hospitais e nas escolas de crianças. E Israel, quando vai atacar, você sabe o que é que Israel faz? Um helicóptero passa sobrevoando com um alto-falante dizendo: desocupe o prédio que nós vamos bombardear, para não atingir cidadãos inocentes. E aí, no que Israel passa avisando para não bombardear locais onde tem crianças, idosos, população civil inocente, quando Israel avisa, naturalmente o terrorista não vai ficar lá para ser bombardeado, corre também. Então Israel destrói o prédio que está servindo como base de lançamento de foguetes, mas os terroristas permanecem vivos. Percebe a primeira complexidade? No ambiente densamente povoado, e no território, dentro do planeta Terra, que existe mais túneis. Isso aqui parece um queijo suíço. A quantidade de túneis que tem ali é uma coisa absurda. Então, eles se escondem nesses túneis. É onde os reféns estão sendo mantidos. Né? Nós estivemos lá esse ano. Está aqui a foto minha. Né? Estava eu, o diácono Jorge, o Marco também. Estivemos lá na faixa de Gaza. Está aqui o muro de Gaza, aqui atrás, esse muro aqui, que cerca. E ali dentro é onde estão os túneis com os terroristas. Tá? Então, e agora, o que é que acontece? Para você ter uma ideia, a gente precisa ver esse contexto geopolítico, estratégico, militar, essa coisa toda, para você entender com mais clareza a profecia bíblica. Para você entender a densidade daquilo que a palavra de Deus fala. Perceba que agora a coisa está escalando para um outro patamar. E lembre-se sempre das palavras de Jesus que nós lemos no início. Não vos assusteis. É necessário que isso aconteça. O que é que Deus está fazendo através de tudo isso? Dentre muitas coisas, Deus está com uma pá na mão, lembra das palavras de João Batista? Deus está com a pá na mão, juntando o trigo no celeiro e juntando a palha para depois a palha ser queimada. Nós estamos vivendo um período de tempo em que Deus está filtrando quem é quem, está peneirando quem é quem.
Na profecia bíblica, a palavra de Deus nos fala sobre o remanescente de Israel. Junto de tudo isso, paralelo a tudo isso, existem conflitos internos dentro de Israel. Israel está respondendo também pelos seus pecados. Por exemplo, o seu pecado de orgulho. Isso é uma grande lição para cada um de nós. Muitos judeus andam de nariz empinado, tratando outras pessoas de forma indevida, porque se acham o povo escolhido, eleito de Deus. Já que nós somos o povo de Deus, escolhido por Deus, e nós temos a proteção de Deus, aí relaxaram completamente na vigilância. Olha o que aconteceu. E isso serve de lição para cada um de nós. Porque, às vezes, nós vemos isso acontecer com Israel e reproduzimos na nossa vida o mesmo erro, o mesmo pecado. Eu sou filho de Deus, eu já fui salvo uma vez, salvo para sempre, salvação não se perde. E aí a gente relaxa completamente as ações de vigilância que precisamos ter em nossa vida. E nós não temos os cuidados que precisam ser tomados e, de repente, o inimigo ataca e a gente nem percebe de que lado o ataque veio. Espiritualmente, isso acontece com certa frequência na nossa vida. Então, aquilo que está acontecendo em Israel nos dias de hoje é uma grande lição para cada um de nós. Nós não temos motivo, não temos razão para andarmos orgulhosos, de nariz empinado. Achamos que porque somos o povo de Deus, porque Deus derrama graça, porque Deus mantém sua aliança, aí a gente começa a se achar melhor do que os outros, como muitas igrejas por aí se acham. Não faça isso. Não faça isso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, vigie, entendeu? Vigie, orai e vigiai. Olha o que Jesus disse, você não sabe quando é que o ladrão chega. Tinham 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. O que é que acontece com as 5 nécias? O noivo chega e são pegas de surpresa. O dono da casa que não vigia a sua própria casa, o inimigo vem, assalta a casa, ele é tomado de surpresa e fica olhando para os lados sem saber o que aconteceu. Foi o que aconteceu exatamente ontem com Israel. Ficaram todos abismados, sem acreditar no que está acontecendo. Como é que uma coisa dessas acontece conosco? É assim que a gente fica muitas vezes quando a gente não vigia. Quando a gente não está orando como deveria orar, quando a gente não está lendo a palavra como deveria ler, quando a gente não está na igreja como deveria estar, quando a gente não se envolve nas coisas de Deus como deveria se envolver, e a gente fica cantando, como eu disse na outra aula, né? Parece que a outra aula foi profética. Parece que a aula de domingo passado foi profética, né? Quando a gente vive a nossa vida cantando aquele trecho do hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Eu falei isso domingo passado, né? Não cometam o mesmo erro. Não cometam o mesmo erro. Para agora ter que correr atrás do prejuízo. Veja que prejuízo que foi tomado. Então agora a coisa está escalando, está aumentando, né? E Israel começa a receber ameaças de alguns vizinhos, de alguns agentes vizinhos. A fonte extraída aqui, Israel nas notícias, abre aspas, ameaças chegaram a Israel através de mediadores egípcios e jordanianos, de que qualquer escalada israelense será recebida com respostas de territórios não palestinos, ou seja, os países vizinhos, os países árabes vão responder. E que o Hezbollah e o eixo da resistência estão totalmente preparados para qualquer desenvolvimento israelense. Israel já começou a ser atacado lá no norte, lá perto do Monte Hermon, na divisa com o Líbano. Veja só, ontem ocorreram esses ataques, então você tem aqui o Iraque já comemorando, em Bagdá, a bandeira da Palestina sendo projetada no edifício, no Líbano,
né, manifestantes nas ruas segurando a bandeira da Palestina e parando os carros blindados da ONU e obrigaram os carros blindados, tanques de guerra, soldados da ONU, com suas viaturas, passar por cima da bandeira de Israel e da bandeira dos Estados Unidos. A Líbia também projetando lá nos seus prédios a bandeira da Palestina. A Jordânia ontem colocando seus aviões para voar o dia inteiro na fronteira de Israel. Egito, Jordânia, Líbia, Líbano, Síria. E, curiosamente, só uma curiosidade aqui, deixa eu dar uma pausa nisso, eu vou levar a tua atenção para outra coisa, porque isso me fez lembrar de Mateus 24. E, mais uma vez, vou dizer de novo, vou repetir, vou falar outra vez. Não estou dizendo que o que está acontecendo é cumprimento literal de Mateus 24, mas existem coisas em Mateus 24 que nos fazem lembrar do que está acontecendo agora. Só uma curiosidade, sabe o que aconteceu ontem? No dia que Israel foi atacado, ocorreram 3 grandes terremotos ao redor do globo. Um terremoto de magnitude 6 no México, de magnitude 6,3 no Afeganistão e um de 6,7 em Papua Nova Guiné. Só essa curiosidade aí para você, que está em Mateus 24, versículos 6 e 7. Né? Mas não é só isso. Eu citei os 3 aqui. Há 3 dias atrás, ocorreram terremotos e deslizamentos no Nepal, 16 pessoas mortas. O Japão entrou em alerta de tsunami por causa de um terremoto de 6,6 graus. E um terremoto de magnitude 4 foi registrado em Nápoles, na Itália, há 5 dias atrás. Mas Jesus disse, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Querido, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Esse é um texto muito propício para nós. Israel declarou guerra. Algumas pessoas têm a tendência de dizer assim, eles estão pagando porque deram as costas para o cristianismo, né, deram as costas para Jesus. Em certa medida, sim. Até mesmo porque esta semana também houve uma comemoração lá em Israel, e ela foi centralizada em Jerusalém, uma comemoração de cristãos. Então, cristãos estavam nas ruas, exercendo a sua fé, né? E alguns judeus de grupos radicais foram para as ruas cuspir e agredir cristãos. Eu não creio em coincidências. Perceba uma série de erros, de negligências que têm sido cometidas e as suas consequências. Você está lembrado da pregação do domingo à noite, domingo passado? As nossas ações terão consequências. Deus nos manda escolher entre bênção e maldição. Se você escolher as bênçãos, se você escolher ser fiel ao Senhor, Ele vai te abençoar. Se você escolhe fazer o contrário, maldições e sanções virão. Parece que a coisa aqui na nossa igreja tem caminhado de forma meio profética, né? Romanos 11, do versículo 15, eu coloquei aqui 16, mas não é, do 15 até o 23. Todos acharam? Porque, falando aqui de Israel, tá? Dos judeus. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos?
Shalom Yerushalayim, Shalu 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 Shalom Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom Yerushalayim, Shalu 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 Shalom Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão de todo esse estudo, desta exposição bíblica ministrada pelo pastor Robson. Deus abençoe a você e toda a sua família. Tenham todos um bom dia, um começo de semana e um início de mês debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí si no me hubieras escogido? Andaría en tinieblas y perdido, en la lona y destruido. Es por eso que te alabo, Padre, te doy gloria y te bendigo, y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, a ti te doy toda la gloria. Oh, gracias por tu amor y tu misericordia. A ti te doy toda la gloria. ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí si no me hubieras escogido?